Gente, eu estou num momento de organização por aqui. E aí eu entro em contato com vários materiais que já passaram por mim, né? Então, eu acho que já fiz um outro vídeo por aqui falando desse livro aqui, que se chama Trocas Significativas para Pessoas com Autismo, uma introdução à comunicação aumentativa e alternativa. Esse livro aqui foi o meu primeiro livro sobre comunicação aumentativa e alternativa, lá quando eu entrei no doutorado, acho que eu comprei ele em 2012. E não tinha publicação, um livro-texto só sobre comunicação aumentativa e alternativa em português, então eu pesquisei na internet e, como a minha pesquisa do doutorado foi sobre autismo e comunicação aumentativa e alternativa, eu achei esse aqui seria excelente. Então, comprei na Amazon, né? Ele é um livro originalmente de 2005. Olha só, eu li ele em 2012 e estou nostálgica aqui, encontrando alguns materiais e revisando as minhas anotações também. O livro está totalmente rabiscado, pintado, foram onde eu tive os primeiros insights sobre aquilo que eu poderia fazer na minha pesquisa de doutorado, né? E aqui eu acabei, ó, só para vocês verem, né? As minhas anotações, as minhas escritas, eu gostava de grifar com a caneta marcador azul. Então, eu achei aqui uma área, uma tabela que eu achei bem legal, acho que seria legal compartilhar com mais pessoas em relação a isso. Nessa tabela aqui está falando de como a comunicação aumentativa e alternativa ela combina, tá? Em termos de apoio para pessoas autistas. Até ele usa aqui, a autora, na verdade, né, Joanne Cafiero, que escreveu esse livro, ela fala que é como se fosse uma luva, né? A mão e uma luva é a expressão idiomática que ela usa aqui, né? Eu acho que seria o equivalente que é uma mão na roda, né? A utilização da comunicação aumentativa e alternativa no autismo. E aí ele resume, depois vai detalhando ali as características que são comuns em pessoas autistas e o quanto a comunicação aumentativa e alternativa ela combina, ela complementa aí esses aspectos, né? Então, um aspecto que é muito recorrente de se falar em relação ao autismo, por exemplo, é que muitos autistas são aprendizes visuais, né? Então, mesmo o aspecto visual em geral, ele favorece muitas compreensões para toda e qualquer pessoa, mas no caso do autismo isso parece que ainda é mais importante ou mais significativo, tá? E aí, quando a gente vai para a área da comunicação aumentativa e alternativa, o uso de imagens é algo muito recorrente também, né, no trabalho. Embora, até é importante a gente destacar aqui, nem todo o uso da comunicação aumentativa e alternativa envolve o uso de imagens, né? Então, o som ele é um meio de representação de linguagem, o texto escrito pode ser um meio de representação, né, e favorecer a linguagem também. Então, mas pessoas autistas têm esse traço ali, né? Até a Temple Grandin tem um livro chamado Thinking in Pictures, que quer dizer pensando por meio de imagens, né? Nem todos os autistas concordam com isso, outros autistas falam mesmo que eles pensam por meio, né, da linguagem, de palavras mesmo. Mas, enfim, muita gente fala sobre essa conexão aí com imagens, tá? Então, autismo de um lado, né? Autistas de um lado são aprendizes visuais e a comunicação aumentativa e alternativa, em larga medida, também se apoia muito em informação visual como meio de representação de linguagem, tá? Outra questão específica do autismo que tem a ver com o interesse em objetos inanimados, ou seja, né, objetos, simplesmente, né? Então, essa inclinação por objetos, por movimento, né? Então,
isso é uma característica do autismo e as ferramentas da comunicação aumentativa e alternativa, né, ferramentas, os dispositivos, eles, né, são inanimados, né? Inclusive tem pesquisas do campo da comunicação aumentativa e alternativa que falam, né, eu não sei se na verdade da pesquisa em comunicação aumentativa e alternativa ou pesquisas mesmo em relação às pessoas autistas. Agora eu não me recordo exatamente, mas então eu li uma pesquisa onde se fala que as pessoas autistas elas tinham uma preferência por ouvir a voz gravada, né? Então, em uma pesquisa, os autistas, né, se identificavam mais com a voz, inclusive, aquela voz que antigamente os dispositivos geradores de fala tinham, que era uma voz mais mecânica. Isso havia autistas que tinham predileção por essa voz, em vez da voz humana. Olha que interessante, né? Então, esse apego às questões, né, esse aspecto inanimado, né, é interessante também, tá? Outro aspecto aqui relativo ao autismo, né, a dificuldade com pistas que são mais complexas, né? E eu acho que isso se entende também se a gente fala muitas coisas ao mesmo tempo, se a gente está explicando uma informação que é muito intrincada, né? Às vezes, algumas pessoas autistas elas se perdem aí nesse processo, né? Então, isso é uma característica, eu acho que, enfim, quando a gente fala sobre característica, é sempre importante a gente entender que a gente não pode generalizar, as pessoas não são, né? O diagnóstico, as pessoas não são homogêneas, né? Então, mas a gente percebe muito recorrentemente essa dificuldade com pistas complexas, né? E aí, na comunicação aumentativa e alternativa, o nível de complexidade ele pode ser controlado, né? E à medida que a gente introduz a comunicação aumentativa e alternativa e vai utilizando isso com o tempo, a complexidade vai aumentar, pode ir aumentando gradativamente no processo. Então, isso também é muito interessante em relação a essa combinação. Outra, dificuldade com mudança, né? A gente verifica muito isso em pessoas autistas, e aí a comunicação aumentativa e alternativa ela é estática e previsível, né? Uma vez que a gente utilize um recurso, uma imagem, ela tende a permanecer daquele jeito, né? Então, oferece um pouco mais de previsibilidade e essa... Né, é confiável, né? O recurso de comunicação aumentativa e alternativa, principalmente quando ele é impresso, ele é confiável, porque ele acaba não necessariamente... a gente, inclusive... Para o autista isso pode ser interessante, para a gente que precisa fazer alterações ou precisa sinalizar determinados detalhes, isso torna a nossa tarefa mais complexa, porque quando eu estou com um recurso que está impresso, significa que muitas vezes eu preciso revisar e refazer, reimprimir, se ele estiver plastificado, eu preciso replastificar. Então, assim... esse aspecto de ser estático e previsível favorece a pessoa autista, a gente, né, enquanto família, profissionais que precisa e utiliza aí os apoios visuais, às vezes nós precisamos, né, ter um trabalho maior, justamente porque ele é confiável, ele é estático, né? Então, tem os seus pontos prós e contras, dependendo, né, de quem está envolvido no processo. Outra questão, a dificuldade com as complexidades da interação social. Então, as pessoas autistas, né, muitos deles, têm dificuldades em ler essas pistas sociais, em ler essa variação que o ser humano tem de uma hora para outra, né, as pessoas neurotípicas, né? Então, a comunicação aumentativa e alternativa ele funciona como um amortecedor, né, e uma ponte entre parceiros de comunicação, certo? Então, acho que esses são aspectos muito interessantes também, né? Eu até sempre percebo o quanto, quando a gente está utilizando a comunicação aumentativa e alternativa, a gente precisa diminuir o ritmo, né? Porque a interação face a face, quando a gente está interagindo, falando, né, duas pessoas que falam, é muito rápido. A linguagem, ela flui e a gente lê aspectos sutis e já engaja, já vem, vai. É um ping-pong, né? Vai rápido o jogo. As pessoas autistas, às vezes, têm dificuldade, porque
essa interação face a face, ela tem muitas características, né? Então, as pessoas autistas às vezes falam, né, que a face tem muitas informações, a gente faz expressões faciais, então a gente tem o input visual, a gente tem os elementos da fala, a fala é mais rápida, a fala é mais devagar. Então, todos esses elementos, né, coordenar e orquestrar isso aqui para compreender o conteúdo das interações, né, face a face, então traz aí um desafio, representa um desafio maior para pessoas autistas de modo mais amplo, certo? Então, a comunicação aumentativa e alternativa, ela ajuda a gente a desacelerar, né? Então, esse ritmo que a gente já está acostumado, a gente precisa diminuir esse ritmo, né? E aí, eu vejo isso na minha prática, em especial na interação com pessoas que têm questões motoras, né? Uma dificuldade maior de controlar os movimentos motores. Realmente, a gente precisa treinar e não ficar ansioso por uma resposta, né? Há pesquisas que falam que, dependendo da pessoa, ela pode precisar até 20 segundos para organizar a ação de resposta, né? Então, não significa que ela não compreendeu, mas significa que para ela responder, ela precisa ir, né, fazer um esforço muito maior de selecionar as palavras, de poder se expressar. Então, um bom parceiro de comunicação precisa tirar o pé do acelerador e esperar para que a comunicação esteja acontecendo. Quem tem pressa não vai conseguir tirar ou aproveitar de forma mais significativa as interações que são possíveis por meio, né, da comunicação aumentativa e alternativa. Então, outra questão muito legal, tá? E aí, por falar nas questões motoras, muitos autistas também têm dificuldades com o planejamento motor, né? Não só as pessoas, por exemplo, que têm paralisia cerebral, algum impacto nas questões motoras, né, de movimento, mas a gente sabe também que isso pode estar presente em pessoas autistas, né? Então, a dificuldade com as questões motoras finas, né? Alguns movimentos repetitivos, né, que eles estão habituados a utilizar. Então, essas dificuldades no planejamento motor, né, estão presentes no autismo. E a comunicação aumentativa e alternativa, do ponto de vista motor, é mais fácil do que a fala. Gente, a fala é extremamente complexa. Existem ali centenas de músculos envolvidos na emissão e produção de sons, né? E aí, se a gente ainda vai trazer aqui outras camadas relativas à oralização, como as questões de apraxia de fala, que está presente em grande parte da população autista, principalmente aquela que tem necessidades complexas de comunicação, tem dificuldades ali de fonoarticulatórias, isso ainda é mais importante, isso ainda é mais saliente para esse grupo de pessoas. Então, a comunicação aumentativa e alternativa, né? Então, o apontar neste recurso que já tem essa característica de ser mais previsível e estático, isso realmente cai como uma luva e funciona muito bem, ou funciona muito melhor do que as interações face a face. E talvez isso esteja muito relacionado com o fato de que muitas pessoas autistas, que inclusive conseguem falar, em alguns momentos preferem utilizar a comunicação aumentativa alternativa ou ter a comunicação aumentativa alternativa como um backup, como um recurso ao qual recorrer se, por exemplo, eles estiverem muito impactados ou com dificuldades de expressar aquilo que estão sentindo ou algo que esteja acontecendo com eles. Isso é bem verdadeiro, né? Então, muitos autistas adultos agora têm recorrido à comunicação aumentativa e alternativa como uma possibilidade de apoio na comunicação. É que, em determinadas situações emocionais, eles, né, muitos falam que é como se eles ficassem... É o sequestro, né? Eles não conseguem expressar o seu pensamento ou aquilo que eles estão sentindo, e a comunicação aumentativa e alternativa, nestes casos, tem sido útil
para esse grupo de pessoas que já identificou, né, que tem essa necessidade de apoio aí na comunicação em determinadas circunstâncias. Isso pode não ser o que acontece na maior parte do tempo, mas em alguns momentos que eles se sentem mais vulneráveis, podem recorrer à comunicação aumentativa e alternativa. Tá? E isso já vai linkar com o próximo aspecto que está nessa lista aqui de elementos, que é a ansiedade. Né? Então, muitas autistas experimentam níveis elevados de ansiedade. Aliás, as pesquisas estabelecendo essa associação entre autismo e ansiedade, elas estão crescendo bastante, é algo que vale a pena a gente prestar bastante atenção. E aí, quando a gente traz as intervenções que envolvem a comunicação aumentativa e alternativa, pelo menos as boas formas de intervenção, elas não aplicam pressão, elas não trazem essa pressão ou estresse para a utilização. Né? Quando a gente obriga alguém a falar, né? Aliás, isso é uma coisa que a gente não deve fazer, né? Tipo, não, já entendi o que você quer, agora faz aqui, me mostra no teu aplicativo como é que se diz. Isso a gente não deve fazer, né? Então, as boas intervenções com comunicação aumentativa e alternativa, elas não devem, né? Elas, em geral, não trazem essa pressão. Por quê? Motoramente, há uma menor demanda, há essa questão da previsibilidade e... Então, para as pessoas autistas, né, então essa pressão ela fica menor. Né? A quantidade de coisas que precisam ser coordenadas para planejar e realizar a ação diminui em comparação com as demandas da interação face a face. Então, com certeza, tem esse aspecto aqui que favorece. Tá? Outras questões aqui, que também vai nessa linha, né, mais emocional, como a ansiedade, são os desafios em relação ao comportamento. Né? Então, as pessoas autistas vivenciam questões relativas ao comportamento. Né? Muita gente diz, para falar sobre esse assunto, do nada ele explodiu. Nunca é do nada. Né? Eu não acredito. A gente só pode não ter entendido o que está por trás de um determinado comportamento, de uma explosão, né, de uma crise, mas sempre tem alguma coisa. Em geral, tem um fundo emocional aí de estresse, de sobrecarga, né? Pode ser sobrecarga sensorial, pode ser uma sobrecarga emocional, que em geral caminha de mãos dadas com a emoção e as sensações, né? Mas quando a gente vai aí para a comunicação aumentativa e alternativa, ela está lá como um meio de comunicação instantâneo e que pode ajudar a evitar esses comportamentos que são difíceis. Né? Então, vamos pensar aqui, uma pessoa que está muito ansiosa e por causa disso não está conseguindo se expressar, vai ter mais facilidade de acessar um recurso de comunicação aumentativa e alternativa. E, por exemplo, ela pode simplesmente indicar ali, preciso de um tempo, ou estou sobrecarregado. E aí o parceiro de comunicação atento e respeitoso vai entender o que está se passando e pode dar espaço que essa pessoa precisa. Então, em vez da pessoa ficar sobrecarregada, de ser pressionada, ela pode aí, porque está conseguindo se comunicar, estabelecer essa distância, e porque ela estabelece essa distância, né, a gente não vai ter, ou pelo menos vai diminuir a incidência de crises, né, de meltdowns ou de shutdown, né, tem esses termos que a gente usa, né, onde a pessoa perde totalmente o controle. E aí pode até levar para as questões que são mais agressivas. Né? Então, a gente precisa, quando a gente fala sobre esses aspectos que envolvem a questão comportamental, ter um olhar muito mais abrangente, né? Porque nunca é do nada. Né? Muitas vezes é aquele copinho que está, sabe, uma gotinha de estresse, mais uma gotinha de estresse, mais uma gotinha de estresse, até que chega um momento que ela transborda. A comunicação aumentativa e alternativa, se a pessoa encontra uma forma de expressar, pode evitar aí a incidência, a frequência de ocorrência desses comportamentos, né? Então, e por último, última questão aqui, as dificuldades com a memória. Então, alguns autistas têm sim uma questão com a memória, nem sempre é né, de forma ampla e global. Vamos lembrar que
a gente pode até aqui rapidamente estar dizendo memória, mas quando a gente vai estudar, né, mais detidamente, há tipos diferentes de memória. Memória de curto prazo, memória de trabalho, né, memória de longo prazo. Então, muitas vezes as pessoas autistas elas têm uma dificuldade em algum aspecto relativo à memória, né? Não é todos, né? Às vezes, e não é de forma abrangente, por exemplo, eu sei de casos onde a criança tem uma excelente memória, porém, a memória de trabalho, né, geralmente a gente precisa dar mais apoio para memória de trabalho, que a memória de trabalho envolve aquelas em torno de 7 informações que a gente consegue manter, né, para organizar, para se organizar e para organizar aquilo que a gente pretende fazer, né? Então, pessoas autistas podem ter alguma dificuldade nesta área, que é a área da memória. A comunicação aumentativa e alternativa, por sua vez, acaba oferecendo aí um meio para compreensão de linguagem, né, que se apoia muito mais no reconhecimento do que na memória, ou seja, em saber aquela informação de cor, né? Então, por exemplo, na interação face a face, eu preciso ter a palavra na ponta da língua, né? Às vezes, quando falta a palavra, a gente está conversando, a gente diz, como é que eu digo mesmo? Ou como é que é aquela palavra? Principalmente quando a gente está usando a língua estrangeira, às vezes a gente se depara com esse tipo de situação, não é verdade? Então, no autismo, eles podem ter dificuldade nesse aspecto, que é o aspecto de recuperar. Bom, qual é que é a palavra mesmo? Eu sei, mas não estou conseguindo lembrar, né? E aí, quando a gente utiliza a comunicação aumentativa e alternativa, principalmente, vamos pensar aqui numa prancha impressa ou um recurso em um aplicativo, está lá, né? Se a gente mantém aqueles símbolos no seu posicionamento habitual, a criança até já desenvolveu aquela memória daquele padrão motor, ela já sabe mais ou menos onde se encontra aquela palavra e ela vai mais rápido. Então, esse aspecto da memória, porque eu tenho o sistema à disposição e porque ele é estático e previsível, né, e ele se mantém ao longo do tempo, eu, com o hábito, já sei onde eu encontro as minhas palavras com mais facilidade. Então, o uso da comunicação aumentativa e alternativa diminui essa demanda de memória, principalmente de memória de trabalho, né, que é necessário ali nos processos de interação face a face, né? Então, gente, muito interessante, né? Você conhecia esses aspectos? Já tinha ouvido falar? Você concorda? Né? Se você lida com comunicação aumentativa e alternativa, trabalha na área, ou você é mãe, pai, o que você vivencia aí nesse recorte em relação ao uso da comunicação aumentativa e alternativa? Vem para cá, conversa comigo aqui e vamos estender esse diálogo e essas trocas aqui em outras direções, certo? Espero que esse vídeo agregue e faça a gente pensar e cada vez mais entender a importância e os benefícios que a comunicação aumentativa e alternativa pode trazer para toda e qualquer pessoa com necessidades complexas de comunicação. Mas, nesse caso, como a gente conversou hoje em relação ao autismo, para pessoas autistas, com certeza, ela vai trazer muitos benefícios, certo? Muito obrigada, né? Se inscreva no canal se você está gostando, comenta aqui, me ajuda a melhorar aqui esse trabalho que eu estou começando, certo? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.